Olá, meu nome é Jéssica Ferraz. Eu gravo esse vídeo, então, como um trabalho da disciplina de Educação de Jovens e Adultos, Gestão, Práticas Pedagógicas e Políticas Públicas. Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a trajetória da EJA, né? Que hoje é uma modalidade de ensino, mas que nem sempre foi assim. Vai dar algumas sugestões de leituras e vai contar um pouquinho, né, sobre o que é a EJA hoje, como foi constituída, os percalços que ela encontrou até então. A EJA, hoje Educação de Jovens e Adultos, já foi denominada como Educação Popular e como Educação de Adultos. A Educação Popular foi trabalhada inicialmente em meados da década de 60. Paulo Freire, né, nosso educador, influenciador, que até hoje, apesar de não estar presente, está muito vivo na educação brasileira, foi o grande precursor disso tudo no Brasil. A educação popular trabalhava a educação com um grupo de trabalhadores, adultos, tinha o viés emancipatório, de reflexão, de criticidade, alfabetização, fugindo da prática bancária, que depois eu vou explicar um pouquinho. Já a educação de adultos, né, tem uma trajetória secular. Lá em 1824 já se falava e já tinha movimentos, então, né, sobre a alfabetização e sobre a educação de adultos. Eu vou ler uma fala de um trecho de um artigo. A ação educativa junto a adolescentes e adultos no Brasil não é nova. Sabe-se que já no período colonial, os religiosos exerciam sua ação educativa missionária em grande parte com adultos. No campo dos direitos legais, a primeira Constituição brasileira, de 1824, firmou, sob forte influência europeia, a garantia de uma instrução primária e gratuita para todos os cidadãos, portanto, também para os adultos. Pouco ou quase nada foi realizado nesse sentido durante todo o período imperial, mas essa inspiração iluminista tornou-se semente e enraizou-se definitivamente na cultura jurídica, manifestando-se nas constituições brasileiras posteriores. Esse é um trecho de um artigo publicado por Sérgio Haddad e Maria Clara de Pierro. Eu vou depois no final do vídeo colocar essa bibliografia. Então, na Constituição de 1824, havia garantia da instrução primária para todos os cidadãos. Compreende-se, então, que os adultos fariam parte dessa instrução primária, teriam direitos, né? Isso não se cumpriu. Mas lá em 1824 já se falava, né, dessa instrução para adultos também. Depois disso, houveram algumas outras manifestações, e uma delas é o Manifesto, então, de 1932. O Manifesto de 1932, ele traz entre seus, né, os seus escritos uma escola nova, que não seja elitizada, que não seja só para elite, uma escola para todos. Novamente, uma escola para todos inclui adultos também. Depois disso, em 1934, a Constituição previa uma educação extensiva aos adultos no seu artigo 150. Novamente, temos os adultos vistos constitucionalmente em uma lei.
Em 1960, a EJA, então, é vista como supletivo, como um projeto, mas ela vem sendo debatida. Em 1960 começa, então, a educação popular, né, os movimentos da educação popular com o Paulo Freire, em que ele trabalha muito com a questão da transformação dos temas geradores, daquilo que o sujeito traz consigo. Aquela questão de que ele pode pensar, de que ele pode construir, de que ele é um sujeito ativo, de que ele é um sujeito capaz de transformar a sua realidade. Então, os processos emancipatórios, os processos de transformação de sociedade, de realidade, são pontos cruciais nessa educação popular do Paulo Freire, né? A educação bancária que era um depósito de conteúdos em que o aluno, então, era visto apenas como um sujeito, não era visto como um sujeito, na verdade, né? Era visto apenas como um ser que estava ali para assimilar aquilo que era passado pelo professor. Nesta concepção, não é visto assim. Ele é visto como um ator no seu processo educativo e um ator social. Falando então de educação bancária, eu trago o livro Pedagogia do Oprimido, né? Onde o Paulo Freire fala muito da educação bancária. Eu vou ler um trecho na página 66, também depois eu coloco no final do vídeo a bibliografia, em que ele fala da educação bancária. A educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Como se o aluno estivesse ali apenas para escutar. Ele é um ser que não é capaz de interagir, de colaborar. Ele está ali apenas para escutar, para ser ouvinte e reprodutor. Completamente diferente da educação que o Paulo Freire propôs para nós e que defende nos seus livros. Ainda falando, né, da década de 60, um dos movimentos que ocorreram em 1961 foi o movimento de educação de base. A Igreja Católica foi fundamental nesse movimento, porque ela foi uma incentivadora e participou. Ela se propunha desenvolver um programa de alfabetização de jovens, de adultos, né, por meio de escolas radiofônicas. Ela privilegiava não apenas o processo de alfabetização daqueles que não sabiam, né, mas a inserção, a promoção, a busca da autonomia das pessoas, das comunidades, a participação delas. Então, a Igreja Católica nesse movimento foi muito importante. Continuando, então, sobre a trajetória da EJA, vem a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, em que a educação é tida como garantia para todos, aí já se torna uma modalidade, garantia inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Isso é um grande avanço na educação brasileira, né? A inserção dos jovens e dos adultos na educação, a garantia de que eles acessem o ensino público gratuito nas modalidades do ensino fundamental e médio, para concluírem os seus estudos, mesmo aqueles que não tiveram acesso. É muito importante. Eu fui professora da EJA, eu tive alunos idosos, uma senhora de 88 anos, que teve a possibilidade de se alfabetizar, porque ela não, em nenhum momento da vida dela, ela sempre trabalhou. Aos 88 anos, ela se deu o direito de ir para a escola e sentar pela primeira vez no banco da escola e conseguir se alfabetizar. Isso foi um direito garantido, então, lá em 1996. Isso é muito importante, é muito relevante. As pessoas, até então,
nos discursos, né? Na minha família, muitas pessoas não puderam estudar porque a prioridade era trabalhar, né? Não podia estudar porque a prioridade era ajudar a família no trabalho da roça, né? No trabalho braçal. E hoje, então, aqueles que querem, eles podem ir à escola e tem a garantia de acesso mesmo com qualquer idade. Isso é muito importante. Foi uma grande evolução no sistema público da educação. Dentre as leituras que a gente fez, então, nesse módulo da disciplina da EJA, Ação para a Liberdade, de Paulo Freire, traz muito a questão da educação bancária, né? Que a gente consegue encontrar em muitas das literaturas, dos livros escritos por ele. E faz uma comparação entre a educação bancária e a educação crítica. Então, a educação crítica, né, que é a inversa da educação bancária, propicia a leitura do mundo, né, a ampliação da visão de mundo. A alfabetização não é apenas para ler palavras, mas sim, não é uma codificação de palavras, de letras, de sílabas, mas é a possibilidade do sujeito, então, ler o mundo, participar da sua realidade, participar desse mundo que ele faz parte. Então, é um processo muito maior do que o conhecimento de letras, de sílabas, de palavras. Os temas geradores, né, fazem parte desse trabalho, dessa educação crítica. Temas que fazem parte do cotidiano, não é qualquer tema. Os temas ou as palavras geradoras, então, a partir delas que se dá o desdobramento de todo o trabalho desse processo de alfabetização, de letramento, de leitura de mundo, como Paulo Freire gosta muito de falar, né? E os círculos de cultura em que as pessoas conseguem partilhar seus conhecimentos, porque na educação crítica todos são capazes de partilhar conhecimentos, todos têm conhecimento. Não é o professor único detentor de conhecimento. Eles têm, então, esses círculos de cultura em que são momentos de diálogo, de escuta, de reflexão. E desses momentos, então, vão se constituindo novos sujeitos e essa ampliação de visão de mundo vai se construindo também. E para saber um pouquinho mais sobre essa educação crítica, eu tenho mais algumas literaturas. A gente pode ler e encontrar sobre todos esses temas sobre que o Paulo Freire costuma falar no dicionário de Paulo Freire, que o Danilo Streck é um dos organizadores. É um livro excelente. Então, todos os temas, todas as palavras, educação popular a gente vai encontrar aqui, educação crítica, educação bancária, tudo tem no dicionário Paulo Freire. Também vou colocar a bibliografia depois no final do vídeo. E na educação crítica, na leitura então deste livro que a gente fez na disciplina, dos capítulos, né, que a professora então sugeriu, fala sobre humildade. E a humildade tanto do ser que está aprendendo, né, do sujeito que está aprendendo, e o professor também tem que ser humilde, porque nesse processo da educação crítica, o professor tem que estar consciente de que ele não é o único que é detentor do conhecimento. Então, para mim, esse é o melhor livro, é o meu velhinho já, me acompanha desde o magistério, desde 1999, Pedagogia da Autonomia, dá para ver que ele tá bem velhinho. Aqui tem, né, que ensinar exige humildade. Também vou colocar a bibliografia no final do vídeo. Então, neste livro aqui, a gente consegue ter um pouquinho da noção da importância da humildade, que é defendida na educação crítica, que Paulo Freire tanto defende. Eu falo, então, sobre
a importância da EJA, assim com afeto, porque eu fui professora durante 3 anos, aprendi muito. Foi mais aprendizado, acho que para mim, do que para os meus alunos, pelas histórias de vida, pelo carinho, pelo respeito, porque é muito diferente do que de dar aula para crianças, para adolescentes, no ensino regular. O respeito, a consideração é muito diferente, né? Tive experiências únicas e foi muito legal fazer esse trabalho. Espero que eu consiga ter expressado um pouquinho sobre a trajetória da EJA no Brasil e o quão importante a EJA é na educação brasileira e o quanto nós, professores, precisamos nos informar, nos formar, né, para estar preparados, porque ensinar adultos, né, com material de criança, como a gente vê na educação crítica, não seria o mais adequado, né? A gente tem que estar trabalhando com a realidade deles, eles não são crianças, então usar a cartilha, as folhinhas que a gente usa no dia a dia não seria o mais adequado nesse trabalho com jovens e adultos. Então, procurar cursos de formação para trabalhar, quem é professor da EJA, procurar professores com mais experiência, seria algo bastante interessante. E é isso então. Muito obrigada, desculpa pela demora do vídeo.